Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma daquelas bem antigas, sabe? Sobre risco, bondade e como um único dia pode mudar absolutamente tudo. Essa é a grande pergunta que guia a nossa história. O que acontece quando alguém de fora, em total desespero, cruza o caminho de uma pessoa poderosa, mas uma pessoa boa? É essa tensão que prepara o palco para tudo que vai acontecer. Então vamos lá. O cenário é a cidade de Belém, um lugar marcado pela perda, pela incerteza. E no centro de tudo, a gente encontra duas viúvas numa situação, olha, extremamente precária. De um lado, a gente tem Noemi. Ela voltou para sua terra sem nada, com o coração amargurado pela vida. Do outro, sua nora, Ruth. E aqui está o ponto crucial. Ruth era moabita, ou seja, estrangeira. Naquela sociedade, isso significava estar completamente à margem, sem direitos, sem nenhuma rede de proteção. A situação delas era desesperadora mesmo. Só que a Ruth não fica parada esperando. Longe disso. É ela quem toma a iniciativa. Ela bola um plano de sobrevivência que é, ao mesmo tempo, super humilde e de uma coragem tremenda. Sair para respigar, ou seja, catar as sobras da colheita nos campos. Essa prática de respigar era, na verdade, uma espécie de previdência social da época. A lei permitia. Mas, isso não quer dizer que era fácil ou seguro. A pessoa ficava totalmente na mão do dono do campo, dependendo da boa vontade dele e da decência dos outros trabalhadores. Era uma aposta bem arriscada. E é nesse cenário de risco e de necessidade que o plano da Ruth leva ela para um encontro. Um encontro que à primeira vista parece pura sorte, mas que vai virar o jogo completamente. O texto diz que ela, por acaso, caiu em sorte no campo de um homem chamado Boaz. Que coincidência, hein? Justo Boaz, um cara rico, poderoso e, o mais importante de tudo, um parente do falecido marido da Noemi. É aqui, nesse exato momento, que a história dá uma guinada. E aí, o dono da terra chega. Boaz entra em cena e a primeira coisa que ele faz é notar aquela mulher que ele não conhece ali trabalhando no campo dele. E a pergunta que ele faz, de quem é esta moça, tem um peso enorme. Podia ser uma acusação, sabe? Uma ameaça. Dá pra sentir a tensão no ar. Mas olha que interessante. Antes mesmo da Ruth abrir a boca, a fama dela já tinha chegado. O capataz do Boaz dá um relatório completinho que já estabelece o caráter dela. Fala da lealdade a Noemi, da humildade ao pedir permissão e da sua incrível ética de trabalho, já que ela estava ali ralando sem parar desde de manhã. Agora, com essa ficha da Ruth em mãos, Boaz vai falar diretamente com ela. E a reação dele vai muito, mas muito além do que a lei exigia ou do que qualquer um poderia esperar. Ele não só permite que ela continue, ele oferece um verdadeiro santuário. Boaz a coloca sob sua proteção. Ele diz para ela ficar perto das outras trabalhadoras e dá uma ordem bem clara aos homens para não a incomodarem. É um ato de proteção extraordinário para uma estrangeira sem status nenhum. A reação de Ruth é de puro choque e humildade. Ela se prostra e faz a pergunta que está na mente de todos. Por quê? Por que você está sendo tão bom comigo, uma estrangeira? Ela simplesmente não consegue compreender essa generosidade toda. E aqui vem a resposta, o ponto-chave de tudo. A bondade de Boaz não é aleatória. É uma resposta direta ao que ele ouviu sobre o caráter de Ruth. Ele sabe da lealdade dela, do sacrifício que ela fez ao deixar sua própria terra para cuidar de Noemi. A bondade dele é, na verdade, uma recompensa pela bondade dela. Mas a generosidade de Boaz está apenas começando. O que acontece a seguir transforma a proteção numa provisão assim, abundante, quase inacreditável. A generosidade dele vai crescendo em etapas, olha só. Primeiro, um convite para comer com os trabalhadores, um ato de inclusão. Depois, ele mesmo a serve, um ato de honra. E, finalmente, o mais impressionante, ele instrui seus homens a deixarem feixes para trás de propósito para ela. Isso vai muito além da caridade. É uma provisão ativa, intencional. E qual foi o resultado desse dia? Uma colheita de quase 1 efa de cevada. Para a gente ter uma ideia, isso é cerca de 22 litros de grãos, o suficiente para alimentar 2 pessoas por umas 2 semanas, em um único dia de trabalho. É uma colheita milagrosa, um fruto direto da graça de Boaz. Ruth volta para casa carregando não apenas uma quantidade enorme de comida, mas uma história que vai reacender uma esperança que Noemi pensava estar morta há muito tempo. Noemi fica espantada com a colheita e pergunta: "Onde você trabalhou hoje?"
Bendito seja aquele que te acolheu. E então Ruth, talvez sem entender todo o peso da informação, revela o nome. O nome do homem é Boaz. Nesse instante, a história muda de patamar. Para Noemi, esse nome é tudo. A amargura dela se transforma numa explosão de esperança, porque Boaz não era apenas um homem bom, ele era um remidor. E o que isso significa? O parente resgatador era uma figura legal e social crucial. Ele tinha o dever de proteger a família em apuros, seja comprando de volta suas terras ou, como neste caso, casando-se com a viúva para garantir a continuidade da linhagem. A bondade de Boaz não era só pessoal, ela abria a porta para uma restauração completa do futuro delas. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa. A história que começou com duas mulheres em desespero, tomando uma atitude de risco, se transformou, através da lealdade e do caráter de Ruth, na possibilidade de uma redenção total. É uma ilustração brilhante de como o caráter de uma pessoa pode, num único instante, encontrar a oportunidade que muda tudo.